Boa noite a todos. Eu, Lenir Faria, coordenadora do NAC, Núcleo de Atenção ao Cidadão, juntamente com o sociólogo Claudinei, em nome da Câmara Municipal, representada pelo presidente Anselmo Leopoldino e demais vereadores, queremos agradecer a presença de todos, em especial do psicólogo Pedro Piazzi, do pastor Anderson Fernandes, que atua no Centro de Tratamento Penhel, e aos jovens Evandro da Silva e Robson Muxique. É com satisfação que agradecemos à vereadora Soninha Vieira pelo apoio e grande ajuda na organização do evento através dos contatos. Pessoa humana, preocupada com o bem-estar das pessoas, sempre ajudando o próximo a conquistar novos espaços dentro da sociedade e abrindo novos horizontes. Que você, Soninha, que Deus continue te abençoando nessa caminhada que você tem conquistado muitas coisas e há de conquistar muito mais. Passo a palavra para o presidente Anselmo Leopoldino. Obrigado, Lenir. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o pastor Anderson pela disponibilidade de estar nesta casa, o nosso psicólogo, amigo Pedro, o nosso convidado Evandro e o nosso convidado Robson, que vieram também falar um pouco da experiência que vocês passaram, né, como dependente, hoje já recuperado, nessa transição de uma nova vida junto à sociedade. Quero agradecer a presença do vereador Leonel, da vereadora Soninha, que também é uma militante da causa, ajuda vários matienses nessa luta, né, contra o vício, e agradecer a coordenadora do Núcleo de Atenção Cidadão, Lenir Faria. Esse evento, essa roda de conversa, ela acontece anualmente aqui na casa, é um evento já institucionalizado, que tem como missão provocar uma reflexão da sociedade sobre os efeitos devastadores que é a dependência química. E a dependência química, ela é tão cruel, né? Lamentavelmente eu tenho também um familiar que passa por esse problema. Ela deixa uma cicatriz, uma profunda dor em toda a estrutura familiar. Então a Câmara está cumprindo o seu papel social de discutir com os agentes, de discutir com quem passou por esse processo de restauração, de inclusão, de ressocialização, é para levar também esperança para aqueles que ainda não entraram nesse processo de transformação. Então essa casa é uma casa plural, a gente está sempre atento às necessidades da sociedade, aos problemas sociais que a sociedade matiense também enfrenta, como toda e qualquer cidade. E o Poder Legislativo, apesar de todas as situações que nós estamos passando, atípica da pandemia, a gente não poderia deixar de fazer um evento, mesmo que de forma limitada a participação popular, mas como está sendo transmitido via nossa página, todos terão acesso, não só agora, como posteriormente, a esse evento. Então, é a gratidão mesmo por vocês estarem aqui, dizer que Deus, né, possa abençoar a vida de vocês, que vocês continuem transmitindo essa mensagem de esperança e de fé para as outras pessoas, de entusiasmo, né? E vou oportunizar agora a fala para o Claudinei, que é o nosso sociólogo, que vai fazer os encaminhamentos das falas. E, no mais, muito obrigado ao princípio. Boa noite para todos. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, boa noite aos presentes. Boa noite àqueles que de casa nos acompanham pela essa importante rede social que é o Facebook. E já aproveitar para dizer que faça o seu comentário, se quiser mandar uma pergunta direcionada aos participantes, e a gente vai receber e
A gente vai transmitir, dialogar aqui com vocês em casa. Tá bom? Bom, gostaria de convidar, então, para a nossa mesa tomar assento, os nossos convidados. Né? Pedro Piazzi, por favor, né? Tome assento, nosso psicólogo. Pastor Anderson, por favor, tome assento. Evandro da Silva, por favor. E Robson Muxique. Obrigado. Aproveitando, então, passar a palavra para o pastor Anderson Fernandes, que é nosso representante do Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos, PNL, CETAP, que vai abrir a nossa roda de conversa fazendo um momento de oração. Então, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer ao convite de poder estar aqui contribuindo com a nossa cidade, também com todos que nos assistem pela rede social. Queria agradecer à vereadora Soninha, ao vereador presidente desta casa, Anselmo, e todos que estão aqui. É um prazer colaborar com essa iniciativa, porque hoje estamos vivendo não só uma pandemia em relação ao coronavírus, mas estamos vivendo uma outra, talvez muito pior, que são as drogas. Nós já estamos aqui em Matias fazendo o aniversário de seu 6º ano, servindo aqui esta cidade, também Juiz de Fora e toda a região, porque não só atendemos Matias Barbosa, estamos aqui no bairro Santa Terezinha, no final do bairro Santa Terezinha, em um sítio ali, um antigo sítio do Kiko, né? E estamos à disposição. Sou pastor, pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na subida do Monte Alegre, Ministério de Madureira. Estão todos convidados a estar ali conosco também, né? E estarei agora fazendo essa oração para termos o início dessa palestra, dessa mesa de conversa tão seleta ao qual eu estou vendo aqui. Amém? Eu queria convidar a todos que se colocassem de pé para que pudéssemos estar fazendo esta oração nesse instante. Amém? Amado Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, em estar diante da Tua presença e por levantar pessoas, ó Deus, que estão interessadas a tirar o seu próximo, ó Deus, ali da sarjeta, desse vício, desse mal, Senhor, que é a droga. Abençoe a cada um daqueles que hoje estarão aqui palestrando, a todos que estão enganjados, Senhor, nesta obra, que é, ó Deus, a recuperação dos dependentes. Nós te agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter nos escolhido a cada um dos aqui presentes, para que possam, ó Deus, estar transformando e levando vidas à transformação. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, pastor. Pastor Anderson, do CETAP, né, conhecido como PNL. Bom, depois eu gostaria de fazer um comentário até para que o Pedro Piazzi pudesse falar para a gente no momento oportuno. Então vamos iniciar com um depoimento de vida, que vai falar a partir da experiência vivida na Fazenda da Esperança, não é isso? Nosso querido Robson Muxique pudesse falar, né, a sua experiência, o antes, o durante e o atualmente, como se encontra.
Boa noite a todos, né? Agradecer o convite aí, né? Especialmente a Soninha, né? A todos envolvidos aí no projeto, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Matias, né? Meus familiares são daqui, né? E eu moro em Juiz de Fora. E eu vim falar um pouco, né, da minha história de vida, né? Que serve assim como experiência, né? Para muitas pessoas que às vezes, muitas famílias que às vezes não acreditam na recuperação, né? Eu vim contar um pouco, né? Eu comecei minha drogadição muito jovem, né? Com 13 para 14 anos. E foi muito assim, uma fase muito difícil, né? Eu sou filho de pais separados, né? E fui criado bem solto, assim, na rua, né? Então tive contato com a droga muito cedo. Com 16 anos eu já conhecia a cocaína, e já veio o álcool, né? Cigarro. E assim foi o começo da minha drogadição, né? Na época meu pai tinha uma condição financeira muito boa, então para mim era fácil, né? Comprar droga. Dinheiro não era problema, né? Era a solução naquela época, né? E eu fui me aprofundando cada vez mais. Fui me aprofundando. E teve uma época da minha vida que meu pai passou por uma crise financeira muito grande, né? A gente perdeu tudo que a gente tinha. E para mim manter aquele patamar de vida que eu tinha, eu já estava com 18 para 19 anos, né? Aí eu comecei a vender droga, né? Comecei a traficar, né? E trafiquei por uns 8 anos, né? Foi então que eu me afundei mais ainda, né? Porque a droga estava aqui, ó, tudo perto de mim. Eu fui usando, fui ficando muito viciado, né? E até então que eu conheci o crack, né? Além da maconha, o álcool, o cigarro, cocaína, eu cheguei no crack, né? E foi muito difícil, né? Porque quando a gente entra no crack, a gente deixa a família de lado, a gente só pensa na droga, só no prazer que ela proporciona. A gente começa a usar ela dia e noite, a gente perde credibilidade, perde tudo que tinha, perde tudo, porque o crack leva tudo, né? Tudo que eu tinha conquistado, a droga levou, né? Até minha dignidade. Então foi muito difícil para mim naquela época, né? Eu cheguei no fundo do poço, né? Bem debilitado, muita sequela, fisionomia acabada, 69 quilos, né? É taxado como um verme que a gente fala, né? Então foi aí que um amigo, né? Assim, hoje é amigo, né? Na época era só um vizinho, estendeu a mão para mim, diante de uma situação que aconteceu, e resolveu me ajudar, né? Ele estendeu a mão para mim, ofereceu ajuda, e eu resolvi aceitar a ajuda dele, né? Aí eu fui, me apresentou a Fazenda da Esperança, né? E foi lá onde tudo começou. Minha recuperação, através da Fazenda da Esperança. Ótimo, Robson. Olha só, temos interação aqui da rede. A Kátia Silene, você conhece? Pergunta para o Robson como ele se sente depois de muitos anos livre das drogas. Minha irmã, né? A Kátia está sempre comigo, né? Eu até me emociono, porque eu prejudiquei muito minha família, né? Nesse período das drogas, né? Então, assim, eu era um homem taxado como bandido, como marginal, né? E hoje, depois assim, de 8 anos entregado na sociedade, né? Eu sinto assim um prazer tão grande, né? Que é uma coisa que vem de Deus, né? Não tem como a gente sair da lama onde eu estava se a gente não colocar Deus no nosso coração. Então hoje eu me sinto um homem novo, um homem restaurado por Deus. Ótimo, ótimo. Então, obrigado aí a Kátia. Temos também aqui já a participação do vereador Wesley, né, o Heré, está nas redes sociais, no Facebook. Tá bom? Um abraço. E aproveitar então, depois vou voltar a palavra para a gente ouvir o nosso querido Evandro, que também vai fazer o depoimento de vida. Pedro Piazzi, você que é um homem da ciência, um psicólogo aqui, nós iniciamos com um momento de oração. E
passar a palavra para você, mas eu gostaria de você considerasse qual que é o papel da fé, da oração no tratamento. Você pode falar isso para a gente? Sim. Boa noite o presidente, vereadora, toda a casa, né? Pessoal que nos assiste. Para mim é muito tranquilo, né? Tá falando com relação a esse modelo de tratamento, né? É muito interessante que nós somos, né? Eu falo assim que lá na Bíblia fala em segunda, fala que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A parte espiritual, no tratamento dependente químico, se a gente poder explicar cientificamente, na verdade, quando o dependente químico chega para se tratar, ele precisa ser quebrado essa onipotência dele. Acreditar em Deus, ou acreditar, talvez, algumas falam no poder superior, ela tira dele esse controle. Ele precisa perder esse controle que ele acha que ele tem. Então a espiritualidade ela é fundamental. Todos os lugares que trabalham, que nós observamos, que trabalham a questão da espiritualidade, a gente vê um índice de recuperação muito mais alto. Esse modelo de tratamento, seja na Fazenda Esperança, seja lá em Peniel, né, na clínica, esse modelo, que é um modelo psicossocial, ele trabalha algumas relações. A principal ferramenta de trabalho é a relação entre os pares. E a questão da espiritualidade ela é fundamental, falando cientificamente disso. Muitas pessoas talvez desconheçam essa questão da espiritualidade e tendem a achar que não é importante, mas é um fator primordial quando ele tira esse controle da vida dele e coloca esse controle num ser maior do que ele, que é Deus, né? Isso aí faz com que ele entre num processo de recuperação. Às vezes a gente vê a dificuldade que tem, às vezes, o acolhido, né? Aquela pessoa que está lá no centro de recuperação, com dificuldade de entender isso. Então, hoje, nós precisamos sair de um momento. É com muita alegria que eu vejo essa iniciativa aqui. Nós temos ferramentas aqui na cidade importantes. Hoje nós estamos vivendo um momento que nós devemos unir forças. E às vezes a gente vê um mundo tão polarizado de um lado ou de outro. E nós precisamos usar as ferramentas que tem aqui. Eu não sabia lá da clínica, do Peniel. É uma alegria muito grande. Eu tenho um carinho especial aqui por Matias, né? Que eu morava próximo aqui, né? O bairro de Juiz de Fora próximo aqui. Eu frequentava Matias, sempre frequentei Matias, né? Vinha jogar bola aqui em Matias. Tenho amigos aqui em Matias. Então é uma alegria muito grande a iniciativa. Vocês estão de parabéns. Unir pessoas. E o testemunho, né? Como foi colocado, eu falo assim que nós podemos falar cientificamente, mas o testemunho é aquele que mostra. Quando ele dá o testemunho, ele está dizendo para nós assim, olha, tem jeito. Porque é uma das duas mentiras que existem na dependência química. Primeiro é que não tem jeito. Isso é mentira. Tem jeito, está aí a prova que tem jeito. E a segunda é que por dependente químico tratar, ele tem que querer. Ele não tem que querer, ele tem que ter motivo para tratar. Porque se você for esperar quem quer, né, a doença de dependência química adoece o querer. Então nós precisamos oferecer essa ajuda. E vocês estão de parabéns, né? Nós precisamos unir forças mesmo para ajudar, para que essas pessoas possam sair desse mundo, né? E é uma alegria muito grande a gente ouvir um testemunho como nós ouvimos aí do Robson, né? E que Deus possa continuar te abençoando, tá, Robson? Nessa caminhada, sendo instrumento de Deus aí para ajudar outras pessoas que estão precisando aí. Obrigado, Pedro. Depois a gente volta novamente. Gostaria de passar, né, novamente para o pastor Anderson, que pudesse falar, né, da experiência do Peniel aqui em Matias, né, há quanto tempo, enfim, bom, rapidamente. Ótimo. Nós estamos aqui, já é o 6º ano, né, que nós estamos aqui, sediado ali no antigo sítio São Jorge, no final do bairro Santa Terezinha, apelidado de Penduraçaia, né? O nosso tratamento é dentro dessa dinâmica. Ali nós levamos o aluno e o aluno nós apresentamos para ele, né,
nós colocamos a proposta para ele junto com com o nosso psicólogo. Esse desejo, esse querer de se libertar e ser curado dessa doença, através também da apresentação da espiritualidade, que é a palavra de Deus. Então, através de reuniões dinâmicas, ali todos os dias, uma pela manhã, outra à noite, e também tendo ali a laboterapia, nós temos ali galinha, horta, suinocultura, a parte também de recreação, onde que podemos oferecer para eles, né, essa possibilidade deles largarem, né, deles permanecerem no tratamento. O nosso tratamento ali, ele se faz em 9 meses, são 3 etapas de 3 meses, onde que a primeira etapa ela é a desintoxicação, a segunda etapa é a conscientização e a última etapa é esse retorno para casa, onde que ele já sai da clínica, passa um final de semana em casa e ressocializa, né? E tem a nova visão, até mesmo para a família se preparar para receber o dependente. Nós também não fazemos e focamos só no dependente, não, no adicto. Nós também fazemos reuniões com os familiares, a fim de que os familiares se conscientizem até como receber de volta esse ex-dependente, esse ex-aluno. Ali nós nem tratamos como dependente ou adicto, nós tratamos ali como aluno, né? E estamos ali para servir. É um prazer poder estar aqui participando hoje. Estamos ali para servir. Já foram passados ali mais de 200 alunos. Graças a Deus tivemos boa recuperação. Hoje nós estamos com a taxa de 48% de recuperados, né? Não é um trabalho fácil, porque não temos ajuda de nenhum órgão. O nosso principal mantenedor é o diretor da clínica, o Dr. Moisés Pereira Pinto, neurologista aqui de Juiz de Fora, é o diretor da clínica, né? E tem tido um imenso prazer de fazer isso. Obrigado, pastor Anderson, mais uma vez. Bom, gostaria de agradecer também a presença do está acompanhando nosso querido psicólogo Pedro Piazzi, sou José Carlos Marcelino dos Reis, que também estão recuperando aí, né? Está no processo, não é isso? Muito obrigado. Bom, gostaria de ouvir agora o Evandro da Silva, seu depoimento de vida, também pela Fazenda da Esperança, né? Boa noite a todos. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Deus me trouxe para cá, né? Me trouxe para o caminho certo, né? Eu nunca imaginaria que eu ia estar aqui, né? Dentro de uma câmara, né? Como eu já estive na rua, né? Eu hoje agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecer os vereadores, o presidente, a Aline, né? Leni, desculpa. Então, a minha vida foi nas drogas, né? Vivi muito nas drogas. Comecei cedo, com 15 anos de idade, né? E nisso a minha vida, fui a traficar também, né? Fui para essa situação, mas morei na rua 4 anos, né? Não tinha lugar, passei fome, frio, né? E comia coisa do lixo, né? Para poder se manter, né? E nisso eu saí sem destino, né? Fui para a cidade, fui para 3 Rios, fiquei lá nas ruas lá. E nisso eu procurei uma ajuda lá, para poder arrecadar um dinheiro para poder vir embora para Juiz de Fora, né? Voltar de novo. Porque na hora que eu fui ver que eu já estava lá na outra cidade, eu nem imaginaria. Foi na hora. E nisso eu fui no
no CRAS, ver se ele me ajudava com dinheiro para poder retornar para minha cidade. Só que eles não dão dinheiro assim, só para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, cidade mais longe, né? E nisso eu fui na prefeitura. Mas Deus é tão bom que a prefeitura abria só meio-dia. E eu cheguei lá e tinha uma fila de gente. Eu falei, poxa, eu tenho que esperar até meio-dia abrir. Aí nisso eu conversando com uma pessoa lá, contando de onde que eu era, da cidade, sou de Matias, certo? E quero voltar para lá e precisando de dinheiro para poder voltar para minha casa. Aí nisso as pessoas foram tirando, arrecadando dinheiro, cada um foi tirando e foi me dando dinheiro para eu poder voltar para casa. Essa pessoa falou assim, vou te ajudar. Você é um menino novo, você não precisa ficar nas ruas, você tem capacidade. O que está acontecendo contigo? E naquilo ali bateu forte no meu coração, né? Deus já estava trabalhando na minha vida logo ali. E nisso eu vim para Juiz de Fora. Fiquei um dia na casa de um amigo meu lá. Usei esse dia e no outro dia eu levantei cedo e fui embora. Bateu com a depressão de novo. E fui sentido a Bicas. Aí nisso, eu peguei uma carona de Juiz de Fora até num posto de Bicas. Aí nisso, passou a Kombi da Fazenda Esperança de Guarará, com 2 rapazes lá que trabalham lá, que eram voluntários. Aí me viu naquela situação ali, perguntou para onde que eu ia. Eu falei, eu estou indo para Bicas, para a cidade mais perto, vizinha. Ele falou assim, quer uma carona? Eu falei, aceito sim. Eu só estava machucado, estava fedendo, sujo, né, com fome, situação de rua mesmo. E nisso eu aceitei. Aí eles foram conversando comigo, né? Você é da onde? Sou do Rio de Janeiro, mas poxa, o que fazer aqui, rapaz? Que situação é essa? Você não quer uma ajuda para se tratar desse vício, não? Que você está, não? Eu falei, quero sim. Mas eu nunca imaginaria que eu ia dentro da fazenda de Guarará. Mas então, vamos para a fazenda. Fui. Cheguei na fazenda, eles me trataram bem, me deram café, almocei com eles. Aí nisso eu vi um monte de pessoas lá, né? Eu achei estranho. Falei, uma fazenda, para mim é uma fazenda comum, sem ser uma clínica de recuperação. Nisso eu conversei lá com eles, fiz amizade. O responsável me convidou para eu poder ficar lá, me tratar. Logamente eu não falei, falei assim, agora, que eu aceito. Fiquei lá 1 ano, né? Não foi fácil para mim, porque lá a gente trabalha muito com a convivência, trabalho e espiritualidade, né? Que é o ritmo de lá. Mas aí eu fiquei meu 1 ano lá, terminei esse ano, em março, de 2020 para 2021. Estou ainda na fazenda, né? E agora Deus me deu outra oportunidade, mais uma chance de vida maior, que ela me deu uma chance de eu ir para fora do Brasil, de ir para a Alemanha. E se Deus quiser, terminando esse mês, mês que vem eu já estou indo para lá, porque ela tem no Brasil e tem na Europa. Então, essa foi a minha história, né, de vida, que não foi fácil, foi sofrida. E hoje eu agradeço muito a Deus, muito a Fazenda da Esperança, né, e todas as pessoas que me ajudaram, né, minha família que está me dando um apoio hoje. E porque antes eu tinha perdido elas, eu achava que eu tinha perdido, mas Deus reconstituiu de novo minha vida, né? E hoje eu sou posso dizer, um rapaz renovado, né? Tanto de espírito como de corpo mesmo, sabe? Eu agradeço muito a Deus, eu só tenho de agradecer mesmo. A cada dia que passa, eu só tenho que agradecer mesmo. Obrigado a todos por me ouvirem. Tá bem? Obrigado. Obrigado, Evandro. Salva de palmas. Fica à vontade, vereador Leonel. Robson Evandro, né? Vereador Leonel, tudo bem? Linda a história de vocês, essa superação. Eu, por 12 anos, dediquei minha vida à Polícia Militar, então sei um pouquinho
dessas histórias, né? A gente convivia muito próximo com isso. Mas eu gostaria, se fosse possível, um relato dos dois, até para a gente passar para as outras pessoas, né? Como que foi o primeiro contato, como vocês se perderam nesse caminho, como é que foi esse início dessa trajetória? Ó, o meu primeiro contato com as drogas no início foi o álcool. Eu comecei com 15 anos. A beber mesmo foi com 10 anos a 12 anos de idade, comecei a beber, a experimentar o álcool. Aí nisso foi indo as mal companhias, né? Foi não incentivando aquela vontade, né? Já experimentei o álcool, vou experimentar a maconha. Aí da maconha foi indo, não satisfazia mais, foi a cocaína. E de uns tempos pra cá, experimentei o crack. Aí nisso, fui jogado, fiquei largado, não tinha respeito por mais ninguém, né? Perdi o caráter, né? De tudo, né? Até de mim mesmo eu tinha vergonha. Porque eu só ia na rua, assim, andava na rua onde tinha pouca gente. Parece que o inimigo tira você das pessoas boas e põe num lugar ruim, onde tem só pessoas ruins. E nisso, eu fiquei muito constrangido, né? Na hora que eu fui ver, eu já estava no fundo do poço, né? Já não tinha mais nada. Aí eu já procurei uma ajuda. Procurei uma ajuda e já pedi a Deus, abracei, né? E hoje eu agradeço a Deus, cara, por estar aqui, né? Dando meu depoimento que vai servir, eu creio, né? Em nome de Jesus, para todos, né? E acredita que tem recuperação sim. Só ter fé. Amém? Eu lembro que o fato de eu ser filho de pais separados, né? Fui criado, apesar do meu pai dar suporte financeiro, eu fui criado pela minha mãe, e minha mãe também tinha um problema com álcool. Eu fui criado muito solto na rua, né? Eu lembro que foi na rua mesmo que eu tive contato com colegas de rua que já fumavam, né? Eu com 13 para 14 anos. E eu comecei a fumar, eu comecei na maconha mesmo, não era o álcool. Comecei a fumar maconha, né? E gostei daquela sensação, né? E eu acho assim, uma família, uma criança, um jovem que não tem assim, uma estrutura familiar, né? Não tem um carinho, um amor dentro de casa da família, ele vai tentar buscar isso na rua, né? Acho que o meu caso foi esse, né? Eu não tinha atenção da família, em casa não faltava nada, assim, financeiro, eu tinha de tudo, os melhores brinquedos, minha infância, eu tive de tudo, mas eu não tive aquele amor, né? Aquele carinho da família, aquela atenção. Então eu fui buscar isso nas ruas, com os colegas. Então o meu início nas drogas foi através disso, né? Hoje eu vejo isso, né? Foi a falta de uma estrutura familiar, né? É mais ou menos assim. Nesse início aí, né, nessas más influências que vocês contaram, aconteceu de eles glamorizarem esse mundo primeiro, porque vocês trouxeram a realidade de quem passa por esse problema, que é um mundo difícil, né? Você relatou que viu nas ruas, um mundo pesado. Mas no começo houve essa glamorização de droga é legal, droga é bacana, e depois, quando você já se viu envolvido, quando vocês já se viram envolvido, vocês viram que o mundo não era esse, te faz de conta que pintam? Não, sim, com certeza, né? Quando eles te apresentam a droga, eles falam, fuma que é legal, é bacana, você vai gostar, você vai sentir uma onda legal, uma onda bacana e tal. Então a gente é influenciado por isso também, né? Pela sensação. E o nosso organismo, quando a gente usa aquilo, a gente sente um prazer. Não tem como falar que não sente um prazer. A gente sente um prazer. Mas logo depois a gente vai ver que esse prazer sai muito caro. Entendeu? Sai muito caro. Então, além da saúde, que vai ficando debilitada, além da questão financeira, o organismo, ele vai querer a droga. Então,
é um prazer, é um falso prazer, né? Que a longo prazo você acaba com a sua vida. Se você não tiver uma chance que eu tive, ele tive de se recuperar, de sair dessa, você ou vai preso, ou vai morto, ou acontece coisa pior, entendeu? Então, eu vejo assim, a gente, quando tem a chance, a gente tem que agarrar ela com todas as forças, né? Eu, no meu caso, eu fiquei 20 anos usando droga, 20 anos usando droga. E hoje eu estou 8 anos limpo, sem álcool, sem cigarro, sem droga nenhuma. Então, assim, foi Deus que entrou na minha vida, entendeu? E através dele eu fui criando essa força interior para me conseguir manter sóbrio, porque não é fácil, entendeu? Porque a vontade, ela vem e vai. Eu só não alimento ela para mim não cair nessa de novo, entendeu? E uma coisa interessante que vocês trouxeram aí é que, junto com isso tudo, ao adoecimento da família, né? A família, todo mundo que está em volta, ele acaba adoecendo junto, né? Trazendo esse sofrimento, porque a pessoa às vezes quer ajudar, não sabe como, né? Fica chateado e triste ver a pessoa naquela situação. Então acho que é bacana de passar essa mensagem, né, para os mais jovens, né, para as pessoas, para criarem essa consciência de que isso não é legal, não é nada glamouroso. Igual você falou aí sobre a família, né? Destrói, né? Destrói você, destrói a família, destrói quem está perto, né? E igual ele falou também, né? O Robson falou que a droga você experimentou passa aquela vontade, depois quer mais. Chega-se a um certo ponto que você já não tem a roupa do corpo, você já quer roubar. Graças a Deus eu nunca cheguei nesse ponto de roubar, né? Tenho passagem livre, né? Graças a Deus. E agradeço, né, cara? Para não ter acontecido coisa pior, né? Porque é um risco. A minha avó sempre fala comigo, falava, né? Meu filho, a droga tem 2 caminhos. Ou cadeia ou cemitério. E aquilo pra mim eu deixava, né? É mesmo, né, vó? Já tá certo. Mas nunca dava atenção, nunca. E foi um certo dia que quando eu convivi, né, com os pessoal, via o pessoal tirando a vida do outro assim na frente. E mesmo assim, não caía a ficha. Sempre continuava. Mas não fazia coisas piores, mas evitava daquele certo problema de tirar a vida dos outros, né? Ou até mesmo da vida da gente, né? Que a droga chega a esse ponto também. Às vezes você não tira a vida de um ser humano, mas você pode tirar a sua própria vida. Pode tirar a própria vida de um familiar que está em casa lá, né? Que muitas notícias publicam no jornal aí, né? Que eu já assisti, algum de vocês também deve ter assistido, mas é filho matando o pai, é filho, certo? Cada coisa que a gente para pensar não dá nem para entender, né? O que é a realidade que a droga faz. Então, não cai nessa não, gente. Porque é triste. Você está acabando contigo, com a sua família. Você está tirando vidas, né? Isso não compensa fazer. Eu falo para vocês mesmo que se eu pudesse voltar uns tempos atrás, se eu pudesse, antes de eu conhecer a droga, nossa, eu estaria muito feliz. Mas como é o seguinte, meu destino foi esse, até uma certa meta, né? De ter a vida boa, da vida boa conhecer as drogas, sofrer esse certo ponto. E depois abraçar essa oportunidade que Deus me deu, eu falo para você a verdade. Não volta atrás nunca, nunca na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, o vereador, né, Leonel, pelas perguntas, pela participação novamente aí do Evandro e do Robson. Queria ouvir Pedro Piazzi falar um pouco da questão do tratamento, as principais dificuldades que, né, já se sabe, que se encontra, e para quem está nos ouvindo, inclusive, tá? O que esperar, alguma dica aí também para as famílias. Sim. Nós ouvimos o Robson, o Evandro colocando, né, o pastor também falou do tratamento. A dependência química é diferente das outras doenças, porque ela adoece
a pessoa e adoece quem está à sua volta, né? O familiar também fica adoecido. Por isso que o pastor falou da importância do trabalho com a família também. Porque essa pessoa que está lá está sendo preparada para voltar para a família. E essa família está tão ou quanto mais adoecida do que o próprio dependente. E precisa desse apoio da família. Eu vejo assim que, com relação às políticas, né, que existem, a gente precisa, nesse momento, né, eu vejo nesse modelo, né, de tratamento, eu sou apaixonado por esse modelo, né, trabalho há quase 30 anos com esse modelo, eu gosto muito desse modelo psicossocial, porque você vê o indivíduo como um todo, né, não vê ele por partes, né, a gente não vê a dependência química apenas como uma dependência física, mas emocional e espiritual, e a gente vê grandes resultados, né. Isso não é um modelo novo, já é um modelo muito antigo, mas nós precisamos, tem ferramentas, né, importantes. A comunidade, tem o CAPS que faz um trabalho, e hoje nós precisamos sair de uma posição. Nós estamos numa posição, às vezes, que ou privilegia um tipo de tratamento ou outro. Não existe um único tratamento para dependência. Nós precisamos unir forças. Aqui na cidade, eu vejo que lá em Juiz de Fora eu participei lá da criação do Conselho Municipal de Política Integrada sobre Drogas. Eu fiz durante 4 anos, eu fiquei como representante das comunidades terapêuticas, e eu vejo que tem que caminhar para isso, né? Fazer uma força, integrar essas forças para que possa ter mais ajuda. O pastor falou a dificuldade que tem as comunidades de receber ajuda. Hoje, às vezes, luta lá sozinho, a dificuldade para poder manter uma pessoa lá 24 horas, né, trabalhando, tendo atenção, uma equipe profissionais para estar trabalhando. Então, assim, eu digo que nós precisamos unir forças para isso, né? Nós ouvimos aqui a importância, porque a família, muitas vezes, não sabe aonde procurar ajuda. E muitas vezes a família desiste, não porque ela quer, mas é porque a doença se torna tão insuportável que ela precisa, às vezes, afastar daquela pessoa. Não é que ela não quer, mas ela precisa de receber esse apoio, né? E a gente vê com muita alegria. Muitas pessoas me perguntam, devem perguntar para o pastor, por que vocês trabalham com isso? Eu falo assim, é porque eu sou apaixonado quando eu escuto isso. Isso, um testemunho, né, de uma vida de uma pessoa transformada não tem preço, né? E às vezes nós olhamos assim e falamos, todas as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós enfrentamos com alegria, porque não tem preço o valor de uma vida, né? A palavra de Deus fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro, uma alma, né? Então a gente tem que lutar, estar ali para que as pessoas, e nós não podemos virar as costas para isso. E a gente viu aí que começa brincando, começa na sedução, a curiosidade, a maioria começa na adolescência mesmo, e muitas vezes, né, não é o caso do Robson, ele falou que já começou lá na frente, né, mas muitas vezes começa nas drogas legalizadas, que é o cigarro, que é a bebida, e depois ele vai estar ali. Então, hoje, é preciso estar fazendo esse trabalho com as famílias, né? A gente precisa estar apoiando as famílias para que as pessoas que estão precisando, a família se sente acolhida e ela possa receber essa pessoa de volta lá. Então, assim, é muito importante, né, estarem voltando. Pensando aqui, eu acho que em Matias, né, a gente fala, para pensar nisso. Eu acho que é um momento, uma conversa para que vocês possam estar pensando nesse conselho municipal, sabe? Porque coisas voltadas ali verdadeiramente para a dependência química, né? Para que essas instituições, não só com todas elas, né? Hoje a gente vê dificuldade em tudo quanto é lugar. Todo mundo que trabalha com dependência química vai falar a mesma coisa. Olha, os recursos são mínimos, né? Mão de obra, às vezes, é difícil de ter as pessoas, mão de obra especializada, pessoas que realmente querem trabalhar. Então, assim, para que possa estar voltando para isso, né? Para que possa repensar, pensar a respeito desse tema, que é a dependência química. Nós não podemos fechar os olhos e achar que não existe, né? Existe, e as consequências hoje elas são enormes, né? Nós estávamos conversando ali com a vereadora, né? Eu conheço aqui alguns bairros, né? Brincando lá, que eu conheço o bairro, né? Hoje não é privilégio de bairro nenhum, de local nenhum. Quando eu comecei a trabalhar com dependência química lá em Juiz de Fora, a gente tinha alguns bairros que a gente sabia. Hoje todo lugar tem oferta de droga, oferta de bebida, e ali, né, seja droga legalizada ou não legalizada, muito pulverizado, né, independente da classe social, do nível de instrução.
Então, nós precisamos abrir os olhos mesmo. Então, isso aqui eu fico muito feliz, assim, de agradecer mais uma vez o convite, para que nós possamos estar falando mais, né, do trabalho que está sendo feito, que às vezes não é visto, não é divulgado. Então, assim, que a gente possa estar atento a esse momento, né, que nós estamos vivendo. Pedro, muito obrigado. Importante, né, reflexão, e chama atenção para a questão do conselho. É um importante instrumento aí, né, na política pública. Bom, aproveitar aqui na rede social, olha só, a Kátia Silene, né, que é a irmã, né, nosso querido Robson. Beijos, mano, te amo. Fala aqui também a Cristiane Candiá, boa noite. O Paulo Sérgio Pinheiro, parabéns pelo trabalho da Fazenda Esperança, dando oportunidade para as pessoas recomeçarem. E a Cristiane volta aqui com uma questão que eu acho que é interessante, acho que é importante tratar ela. Seria muito bom se trabalhassem com adolescentes. Parabéns pelo trabalho. Vocês poderiam falar alguma questão a respeito da questão dos menores de 18 anos, a questão que envolve aí, e a dificuldade que envolve a questão? Pastor, fica à vontade, Pedro. É uma procura muito alta. Eu vou dar uma introdução aqui, eu quero que o nosso companheiro aqui termine ela. É muito procurado. Muito procurado. Nós, por exemplo, nossos estatutos não permite menor de idade, né? A questão mesmo é poder ter o recurso de especialização. Isso que ele falou foi muito importante, a mão de obra especializada. A mão de obra em questão de ter, por exemplo, um monitor adequado, oferecer um tratamento adequado, porque não é simplesmente você receber o adolescente, mas você dá o devido cuidado a ele, em todos os aspectos, psicológicos, físicos, né? A nossa clínica, por exemplo, ela tem 20 vagas somente, né? Hoje nós estamos com 10 alunos lá, né? E vemos essa dificuldade no nosso dia a dia, até mesmo a dificuldade que quanto mais novo, a maior resistência que tem para o tratamento, quanto mais novo. Devido a vários fatores, por exemplo, a questão de ter perdido esse afeto familiar, ainda a família acreditar que mimando, né, ele, dando, ele não vai procurar na rua, ele vai ter dentro de casa. Eu conheço casos de pais, inclusive um policial militar, olha só que coisa interessante, ele próprio que faz a compra do entorpecente para o filho. É uma coisa assim, né? Então, a dificuldade é essa, né? Eu queria até que o nosso amado psicólogo pudesse... Eu vejo assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele foi um avanço, né, muito grande. Mas hoje, na verdade, a gente não acha vaga, né, para trabalhar. As comunidades, você precisa ter um local separado. Hoje, seguindo o Estatuto, você não pode estar junto, você precisa estar separado lá. Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar, até tinha às vezes, né? Mas aí as pessoas, muitas vezes, eu falo assim que a técnica, ela impossibilita a prática, sabe? Muitas vezes, né? E muitas vezes nós tivemos que deixar o jovem na rua porque a exigência era tão alta, né? Então, em caso, por exemplo, o pastor falou lá da laboterapia, que é a atividade, eles mesmos mantêm a casa, isso é importante para eles, melhora a autoestima, eles estão ali. Isso tudo, na hora que você vai ver o Estatuto da Criança e Adolescente, é proibido, entendeu? Então, assim, até para você enquadrar ele numa comunidade terapêutica é muito complicado. E, assim, a demanda hoje é muito grande, porque se diminuiu muito a faixa etária. Hoje a gente já tem muitos jovens, já tem lá com dificuldade.
E muitas vezes, uma dificuldade muito grande que o pastor colocou, que é verdadeira, é porque esse jovem ainda está numa fase que nós chamamos de lua de mel com as drogas. E lá o trabalho, esse tipo de trabalho, ele visa muito a questão da motivação. Nós precisamos trabalhar a motivação com ele a todo momento para que ele persista no tratamento, para que ele esteja buscando. E para ter um motivo, a gente não pode competir com um motivo mais forte. Muitas vezes, não são poucos, por estar adoecido, a família boicota o tratamento. Por quê? Ela compete de igual para igual, às vezes com a comunidade, com o tipo de tratamento. Ela ainda acha que ela vai, né, digamos, entre aspas, salvar esse adolescente, esse filho. E quanto mais tempo essa pessoa permanece no vício, né, sendo enganada, a família mesmo se enganando, achando que ela vai resolver, usando mecanismos facilitadores, mais dificuldade esse familiar vai encontrar para sair. Mais dificuldade. Então, assim, é um trabalho árduo mesmo. Eu vejo uma carência muito grande de ter adolescentes, né, local para internar os adolescentes mesmo. Com certeza, quanto mais precoce for a intervenção, melhor é o prognóstico. Digamos, mais cedo o tratamento, nós deveríamos, né, evitar de uma série de problemas, como eles colocaram aqui do testemunho. A maioria das pessoas que chegam nas comunidades, elas estão com os laços familiares já rompidos ou às vezes enfraquecidos. A família, você tem que fazer um trabalho de resgate com a família. Não é tão simples, muitas às vezes acometidos por, às vezes, comorbidades clínicas, psiquiátricas, às vezes, fazendo uso de medicação, uma série de complicações. Mas se a intervenção fosse mais precoce, seria melhor. Mas nós encontramos muita dificuldade com relação a toda essa problemática que tem da questão do adolescente. É uma questão séria também a ser discutida, né? Isso aí precisa de caminhar para que a gente possa ter mais jovens, né? Por exemplo, fazer essa abordagem mais cedo para que os malefícios, ele alcance menos, né? Experimente os malefícios de forma mais branda, mais tranquila. Obrigado, pastor. Obrigado, Pedro. Não por acaso na fala dos dois eles relataram 13 e 15 anos. Então, na faixa etária aí, infelizmente. Aproveitar e passar a palavra para a nossa querida vereadora Soninha. Claudinei, aproveitando essa pergunta para a Cristiane, eu passei por isso esses dias. Foi pedida ajuda para um adolescente de 12 anos. E eu também não sabia como agir. Então, eu entrei em contato com o Frei e ele me colocou toda essa situação, igual o pastor falou e o Pedro, o doutor Pedro, que ele não tem como acolher na fazenda um adolescente de 12 anos, devido ao Estatuto da Criança, devido à situação também, como que ele acolhe uma criança de 12, um adolescente com 12 anos, e lá no meio da fazenda que tem várias idades, que eles exercem atividade, ele não vai poder pôr ele para fazer o trabalho, aí vai ter essa diferença entre os outros que têm as suas atividades. Esse adolescente vai precisar de um tratamento mais afetivo, de família, e ele não pode fazer essa diferenciação também. E eu fui pedir uma ajuda e fiquei no meio do caminho, porque eu entendo que ele não pode acolher. Tá, e quem pode acolher esse adolescente? Obrigado, vereador Leonel. O senhor tocou num ponto importante aí, a gente até discutiu semana passada com relação às crianças e adolescentes, né? A questão do ECA. Ele nos parece, ele foi muito oportuno a criação dele no momento que foi feito, né? Mas a gente sabe que ele precisa de uma revisão, porque hoje ele nivela como se todas as crianças e adolescentes fossem iguais. Na verdade, tem as peculiaridades, inclusive na situação que o senhor coloca aí. Como eu disse, trabalhei praticamente 13 anos na segurança pública e posso estar enganado, né, equivocado nessa ótica que eu trago, mas eu acho que um dos grandes problemas da questão relacionada à droga é se encarar isso somente como repressão, achar que só a repressão vai resolver o problema. Nós, como novos gestores, já estamos pensando, né, isso aí para o futuro, em se criar políticas públicas permanentes, não só uma semana, um mês, né, que é relativo à droga, se estender isso ao longo do tempo
e tratar isso como caso de saúde pública. Não esperar que isso evolua e que isso desague somente nas forças de segurança. Esse problema não vai ser resolvido dessa forma. Se o Estado continuar encarando esse problema, né, vou chamar de problema, dessa forma, o ciclo vai ser só de enxugar gelo. E o mais importante, que a recuperação e a ressocialização do indivíduo, como o senhor falou, e que é salvar vidas, isso vai ser utópico. E aí nós vamos depender de almas bondosas, como os senhores aí, fazendo esse trabalho difícil, abraçando uma função que deveria ser do próprio Estado, né? O que se observa é o seguinte, o que acontece quando tem um jovem, né? Na verdade, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, há um desespero também muito grande quando tem uma pessoa usando droga. A gente fala da internação, né? A internação, quando chega para nós lá, ele chega nessa situação. Mas, assim, eu vejo com muito bom trabalho, né? Assim, e a gente precisa unir forças com relação a fortalecer o que já tem de serviço. A gente às vezes olha assim, né? Não é questão só na política e tal, mas a gente dá para observar que constrói um serviço, quando troca, vem e destrói aquilo tudo que foi construído. Nós vivemos numa fase anterior aí, onde a questão da redução de danos ela foi instalada, né? E ela é muito mal interpretada, ainda é mal interpretada. As pessoas ainda falam da redução de danos como se fosse simplesmente distribuir seringa para os outros e tal. Na verdade, a redução de danos ela tem um papel importante, como uma primeira abordagem, né? Não é simplesmente. Nós temos que sair dessa coisa da distribuição de insumos. A redução de dano é muito mais do que isso, né? Então fica naquela assim, olha, redução de danos, você quer manter o cara lá. Eu posso falar isso tranquilamente, porque eu não trabalho com redução de danos, eu trabalho com abstinência total. Acredito na abstinência. Mas às vezes até ele chegar na abstinência, ele precisa ter um histórico para trás. E nessa hora, nessa primeira abordagem, o CAPS vai ajudar muito, o serviço público vai ajudar muito, por quê? Nem todo mundo... Quando que é indicado a internação? A internação ela é indicada quando já não tem uma falência no tratamento ambulatorial. Às vezes, uma intervenção precoce lá atrás, com a família, com a pessoa, ela vai evitar de uma internação. A internação ela é desgastante para a pessoa, para as pessoas que trabalham, para a família, é mais oneroso. Então, nós precisamos unir força. Aí nós saímos de uma política, que era a política nacional sobre drogas, que era redução de danos, viemos para a abstinência total. É como se uma coisa não anulasse a outra. Elas não conseguem conversar. Né? Nós estamos numa polarização que não consegue conversar um meio com o outro. Você imagina se tivesse, e é muito interessante esse trabalho de fortalecer lá as políticas que já existem, fortalecer essas políticas, para quê? Para que elas possam conversar entre si. Lá, eu estou falando lá em Juiz de Fora, tem muita dificuldade de construir essa rede de assistência. Nós lutamos muito para construir, mas cada um defende o seu ponto de vista. Não, o que funciona é isso. Ah, não, isso aí não funciona. Aí fica naquele meio termo, aí você pega um adolescente, você não sabe o que você faz com ele, você não sabe aonde que ele vai. Ah, não, ele vai em tal lugar, não, ele vai internar. Não, internar. Às vezes, na verdade, nós queremos fazer isso, internar tudo. Nós saímos de uma época que internava tudo para uma época que não interna nada. Entendeu? Antigamente qualquer coisinha internava, hoje você quer internar, não consegue. É como se fosse assim, ao invés de você olhar para o indivíduo e ver qual é a necessidade dele, eu prefiro colocar a minha necessidade para a pessoa. Então, acho que nós temos que caminhar para isso, para a discussão, trazer o que já existe, para que nós possamos conversar e montar essa rede de assistência. Né? Não existe aquele, o melhor ou o pior. Existe aquela pessoa que naquele momento ele vai se adequar a esse tipo de tratamento. Quer ver um exemplo da comunidade terapêutica? Nós trabalhamos com motivação. A pessoa precisa estar motivada, não está querendo estar lá, mas ela precisa ter um motivo para estar ali. Se essa pessoa, às vezes, ele pode fazer um outro tipo de trabalho e criar nela uma necessidade dentro dela para ela se tratar. Aí você pega a pessoa verde, a pessoa que ainda não está motivada para aquilo, ela não adere ao tratamento.
Aí ele fica com um histórico depois de uma internação, 2 internações, 10 internações, cria-se um rótulo que aquela pessoa não tem jeito. Então nós devemos assim, ajudar, pegar o que já tem, trabalhar com essa pessoa, motivar para que ela possa até chegar lá mais motivada. Porque a gente escuta a história do Evandro, né, e do Robson, eles tiveram, será que nós precisamos, de verdade, para reflexão, esperar chegar ao ponto que eles chegaram para poder, ele agradece a Deus, eu sei que eles são tementes a Deus e agradece a Deus todos os dias. Quantas pessoas que ele falou, o Evandro falou que viu morrer? Quanto que eles viram tanto? Será que nós precisamos deixar a pessoa chegar nesse ponto, falar, olha, agora ele não tem para onde correr, ele vai aceitar ajuda? Ou nós poderíamos fazer uma intervenção precoce, motivar essa pessoa para que ela possa aceitar qual tipo de tratamento for. E hoje mudar, ter essa... Porque senão nós vamos ficar vendo isso aí, né? Os testemunhos, pessoas isoladas lutando, enxugando gelo, e quem está na frente, igual aqui, estoura muito lá na igreja, estoura muito na Câmara, estoura muito na Prefeitura, estoura nesse lugar tudo. Uma sensação de impotência, sabe? O que eu faço com isso? É uma tristeza muito grande quando você é procurado por uma família e você não tem respaldo, não consegue ajudar aquela família. Então, dá uma sensação de impotência muito grande. Então, nós precisamos unir forças para que isso se torne mais leve para todo mundo, né? Ótimo, Pedro, é isso. Não, são as políticas integradas sobre drogas, envolvem a todos, né? Saúde, educação, assistência, enfim, todas as áreas. Bom, Iago Martins, gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para o doutor Pedro e para o pastor, mas também eu queria que os dois respondessem. Qual droga causa mais dependência? Qual delas é mais difícil de tratar? E para vocês, qual das drogas que vocês já usaram foi mais difícil de reabilitar? Olha, pela experiência eu posso te falar. Agora a questão da ciência em tratamento psíquico, eu acho que o doutor Pedro ele pode confirmar isso. Hoje a pior droga que nós vemos é o crack mesmo. Primeiro, pela questão do preço, né, doutor? Ela é muito fácil de ter acesso, muito barata, e os danos que ela causa. O crack, ela é devastadora mesmo. Né? Qual que é a outra pergunta que você perguntou? E qual delas, era isso, qual causa mais dependência e qual delas é mais difícil de reabilitar? Só quer falar também? Bem, o crack ele assusta, porque o crive, né, que a gente fala que a fissura dele é muito forte, o pico é muito alto e o efeito é muito rápido. Então dá uma coisa e a tendência é ele buscar mais e mais e mais, né? Ela tem um poder viciante muito forte das drogas aí, do que nós convivemos. Mas eu falo assim, se você pudesse, eu acho muito mais fácil tratar 10 usuários de crack do que um de álcool. Por vários fatores, né? Eu acho assim muito difícil, né? E assim complicado. E das drogas, incrível que pareça, você sabe qual que eu acho mais difícil para tratar, de verdade? O cigarro. Eu acho a droga mais complicada. Porque o cigarro é uma das poucas drogas que a pessoa não para de usar, não é pelo prazer que ela dá, não. É pelo desprazer que dá pela falta. A pessoa fica muito, ela tem vários mecanismos que levam a pessoa com dificuldade às vezes ali. E é muito presente. A pessoa fuma tanto cigarro, as drogas o cara usa em momentos, né? O cigarro usa direto. Então, quanto mais você usa, ele vai usando. E às vezes são anos, às vezes. O que acontece com o crack é que ele assusta porque em pouco tempo a pessoa já está experimentando os malefícios da droga. Muito pouco tempo. Então, ele traz consequências, né? Por ele fazer um efeito muito rápido, barato, mas o que acontece? A pessoa, pela fissura, pode levar a pessoa a fazer um monte de outras coisas, né? E que vai trazer consequências danosas. Então ele assusta mesmo, né? O crack. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com dependência química, nós tínhamos, a maioria era álcool. Eu lembro da acho que a primeira apreensão em Juiz de Fora, né? Do crack lá, foi em 2000, né? Lá no Joca, eu acho que foi.
E em 2001 a gente já tinha gente internada na comunidade com uso de crack. Então ele é muito rápido, por isso que ele assusta, é uma droga que leva a sérias consequências. Mas nós devemos estar muito atentos às drogas legalizadas, né? É o álcool e a bebida. E existe um consenso na ciência que é o seguinte: quanto mais tardio o jovem começar a beber, a chance dele fazer uso de outras drogas é menor. Isso já é comprovado, entendeu? Quando o jovem está mais sujeito a fazer o uso de bebida alcoólica, ele está mais sujeito a fazer uso de outras drogas. Então, os pais às vezes têm muita preocupação com o crack, mas tem que ficar muito atento o que está aí, que é legalizado, e que muitas vezes os pais levam para dentro de casa, muitas vezes os pais incentivam o jovem a fazer uso de bebida, né? E às vezes a gente fica preocupado com outras drogas, né? Então dá para fazer essa diferença, mas a gente precisa ficar atento nas drogas que são permitidas, né? Essas drogas, elas fazem um estrago muito grande, né? E assim, muito difícil às vezes da pessoa abandonar. E o álcool, especificamente do álcool, ele é uma das poucas drogas que causa dependência física e dependência psicológica. Então é muito perigoso, por exemplo, quando ele se interna, tem que estar muito atento com relação a isso, que ele pode apresentar o que nós chamamos de síndrome de abstinência. E pode levar essa pessoa a óbito, entendeu? Então, se a pessoa faz uso há muito tempo, ele pode apresentar. Então, é por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, é importante que ele passe, às vezes, por um especialista, né? Para que ele seja medicado, às vezes, né? E precisa estar atento a isso, olhar as comorbidades psiquiátricas que possam aparecer, clínicas também, que essa pessoa, às vezes, pode estar com alguma complicação clínica e precisa de um acompanhamento de um especialista. Então, são drogas, né, igual o álcool, legalizada, mas que a gente tem que ter uma atenção muito grande com ela. Obrigado. Robson, Evandro, gostaria de contribuir? Então, igual o doutor falou aí, né? O crack, ele, além de ser barato, é uma droga que a onda é muito rápida. Então, tá acabando aquela onda, você já quer fumar outra para manter aquela onda, né? Mas, assim, na minha concepção, né? O prazer dela é tão grande que quando você dá uma tragada, é como você está tendo um orgasmo. É muito grande. O prazer da droga do crack é assim, maior. Porque eu fumei cigarro, tomei cachaça, cerveja, álcool, todo tipo, entendeu? Cheirei muitos anos cocaína, entendeu? Quando o crack chegou, que ele falou, foi exatamente 2000, 2001 que eu experimentei o crack. Antes, depois que eu fui usar com mais frequência. E o cigarro foi assim difícil, né? Porque eu ia para a fazenda, faltava 15 dias para ir para a fazenda. Eu larguei o crack, larguei o cocaína, larguei a maconha, mas o cigarro foi até o final. Quando eu cheguei na fazenda, fumei meu último cigarro, joguei para trás e entrei. Então, é muito difícil, né? São vários fatores, mas o prazer do crack é maior de todos. E a destruição também, é maior que tudo também, né? É 8 vezes mais potencializado, né, do que em qualquer outra droga. Igual eles falaram aqui, o crack ele é terrível mesmo, porque quando eu comecei a usar, eu tomava cachaça, né? Agora, se eu não tomasse a cachaça, eu não usava ele. Por quê? Porque a cachaça, ela dá ânimo, ela esquenta, ela faz você ir além. Então, nesse além, você já quer experimentar usar droga, né? Já quer ir o crack. O que acontece? Eu tomava cachaça, dava ânimo para tudo e tomava dinheiro rápido para poder usar o crack. Agora, se eu não tomasse a cachaça, eu ficava desanimado. Conseguia, mas não era aquele ânimo. Por causa de quê? Aquela vontade que dá. Você tomou o primeiro gole de pinga, dá aquela vontade, ansiedade de fazer coisa a mais, né? E aí você consegue acabando usar o crack e por aí vai. E por aí vai. Vai ver que não tem fim, dá mais vontade, quanto mais você usa, mais dá vontade. E que se torna um problemão, né? Acabou o dinheiro, o que a pessoa vai fazer? Vai roubar, vai tirar a vida, vai destruir família, enfim. Isso que o crack faz, não só o crack como as drogas. Né? É isso.
O Evandro, aproveitar, você trouxe 2 fotos, a gente pode colocar ali para você fazer um Com certeza, comentário? pode. O Rafael vai colocar. Pode sim. Você pode falar para a gente, tá aí, ó. Esse é o Evandro. Essa foto aí quando eu estava em Juiz de Fora, na rua. Essa foto aí, ela ali no Furtado de Menezes ali. Em frente à garagem do São Cristóvão embaixo, aí você ia subindo para ir para o Furtado de Menezes, quem morre ali. Eu ficava só ali. Lá embaixo é o viaduto, né? Da Impave, ali que eu usava a droga ali. Do outro lado eu comprava e vinha e ficava aí, não tinha lugar para dormir, que eu não dormia debaixo do viaduto, com medo de outras pessoas fazerem ruindade comigo, e aí que eu ficava, de dia. À noite era a droga de novo. E não ficava aí não, de noite não ficava aí não, porque também é perigoso. E ficava andando, não dormia. Eu ficava 3 dias sem dormir, só atrás da droga. Perdi a noite de sono vendendo para poder eu ganhar a minha droga, para mim poder usar. E um dinheiro, né? Dinheiro não, um troco, né? Para comprar a cachaça, né? Que já não me permite mais isso, graças a Deus. E para comprar a droga eu ganhava. E ficava nessa vidinha. Cansei, graças a Deus, hoje está um novo Evandro aí. Renovado, na fé de Deus. Muito bem, isso aí, muitas palmas. Bom, já chegamos aí nas 19h28. Vamos passar para as considerações finais. Aí eu passo a palavra novamente, né, ao Pedro, ao pastor, ao Evandro e ao Robson, para fazer as considerações e a gente poder ir encerrando. E agradecendo, né, novamente aqui, Ana Caroline e Graciano da Silva, dando os parabéns a todos. Vereador Weller Rodrigues, parabéns a todos os envolvidos. A Cátia Silene, né, Muxique Delgado, fazendo um comentário, verdade. A ajuda para os mais debilitados seria muito importante. A ajuda precoce para os mais debilitados seria muito importante. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Deus abençoe. Família Esperança. Então, passa a palavra, Robson. Então, eu falei assim, né, o começo da minha história, né, o meio foi meu encontro com Deus dentro da fazenda, essa parte espiritual, né, e como que o trabalho é importante, né. Dentro da fazenda eu descobri uma vocação muito grande, né, que é na área da gastronomia, né. Eu fui cozinheiro lá durante 9 meses da minha recuperação, né, e onde eu sigo até hoje, né, a profissão, né. Hoje eu sou cozinheiro, tem várias especializações, sou confeiteiro, sou salgadeiro, estou caminhando para chefe de cozinha, então assim, é outra vida, né? Deus me renovou, um cara que era taxado como bandido, marginal pela sociedade, né? Hoje eu sou muito grato a Deus mesmo, grato a todos que me ajudaram até aqui, né? É possível sim, né? Tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter muita força de vontade, entendeu? Você ser uma pessoa nova, um homem novo, né? Então é isso aí que eu tenho a falar e queria assim, agradecer ao convite da Soninha. Muito obrigado por esse momento. Isso é muito importante para a gente também, né? Isso fortalece a nossa caminhada, né? A gente ser esperança, né? Para tantas famílias que estão aí, né? Sofrendo com isso, né? Então é possível sim, tem que acreditar, tem que ter fé, buscar a Deus, independente de religião, buscar a Deus. Amém. Obrigado, Robson. Evandro? Eu queria agradecer, né, a todos vocês pela oportunidade, né? É igual eu falei no início, né? Uma pessoa que morava nas ruas, hoje está aqui. Nunca pensava que ia estar aqui dentro da Câmara Municipal de Matias Barbosa, né? Mas hoje eu acredito que a minha vida tem valor, né?
e tem respeito pelos outros. Como assim a gente dá o respeito, a gente também quer ser respeitado, né? Porque quando a gente está na rua, a gente não tem respeito nenhum, né? Mas hoje eu acredito que a minha vida tem muito valor, né? E eu agradeço muito a Deus, né? A Fazenda Esperança de Guarará, né? Que é onde eu fiz meu ano. Agora eu voltei, vim para casa, fiquei 1 mês e 15 dias em casa. Voltei para lá, vai para 3 meses que eu estou lá. Estou como voluntário da Fazenda, né? E sou padrinho, né, da casa. Era um coordenador, agora sou um padrinho. Ajudo os meninos a ir no banco, a resolver dinheiro. Pegar dinheiro é uma coisa que eu não podia ver, né? Hoje eu tenho essa capacidade, meu pensamento já é outro, né? Estou tentando fazer o máximo, me esforçar ao máximo para poder tirar aquelas pessoas, né, daquela vida que estava na rua, aquele desejo de usar, né, para trazer para o caminho de Deus, né. Eu agradeço muito a Deus mesmo. E hoje também agradeço porque a Fazenda me abriu outra porta, né, de experiência, né, de vida, né, que é ir para a Alemanha, né. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá, levar esse gesto de amor, né, palavras, para o próximo que também está precisando. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Evandro. Pastor. Olha, o que eu queria pedir na realidade é para a família, todos que estão me ouvindo essa noite. Dê atenção ao seu filho. Não esqueça do afeto. O afeto é o melhor remédio contra as drogas. Sabe? Eu queria também pedir às autoridades públicas parabéns para os vereadores Anselmo, Soninha, né, Leonel. Tomem essa iniciativa, invistam em vidas, sabe? Saiam de dentro dessa casa, vão para as ruas, invistam em vidas. Principalmente, né, eu creio que é uma pandemia muito maior do que essa que nós estamos enfrentando, que ela já está instalada, não só aqui na nossa cidade, não só no nosso país, isso é uma coisa também global, que é a questão das drogas, sabe? Então, por favor, dê atenção aos seus filhos, dê atenção ao seu esposo, à sua esposa, ao seu marido, à sua esposa, né? Porque hoje a droga ela é eclética, ela não olha a classe social, ela não olha a cor de pele, ela não olha nada disso. Ela está instaurada e instalada em todas as esferas sociais. Né? Uma boa noite, estamos aqui para servir. Bem, obrigado, pastor. Pedro. Eu queria agradecer o convite, né? Para mim é um privilégio estar aqui. Nós que trabalhamos com dependência química, recuperação, quando nós temos a oportunidade de falar, né? Falar do trabalho, falar que tem jeito, falar que vale a pena, né? Isso para nós, para mim é um privilégio. Então eu quero agradecer a casa, né? O presidente, a vereadora, os vereadores, agradecer ao Claudinei e não posso esquecer, porque senão eu sou cobrado, o Centro de Recuperação de Juiz de Fora contra as Drogas, através da Mel, agradece aí, né? Ajuda. Invistam no trabalho que está aqui, né? Já tem um trabalho bom em Matias, né? Quero parabenizar o pastor, continue com essa força, ao Evandro e o Robson aí, que Deus possa ajudá-lo a continuar, permanecer sóbrio, e sendo instrumentos agora para outras pessoas. E queria falar para as pessoas que estão nos assistindo, os familiares, né? Nunca desista, né? Deus, ele não desistiu de nós, né? E Ele acredita que nós podemos ajudar os outros. Esse papel que está sendo feito, os anjos queriam fazer, mas Deus falou, não, eu confio nos homens. Deus confiou a nós. Então, independente de cada um de nós podemos ajudar as pessoas, né? E se o mundo não está do jeito que nós queríamos, nós temos uma participação nisso, né? Nós podemos fazer um lugar melhor para vivermos, nós podemos fazer uma sociedade mais justa. Então, você que tem um familiar aqui, ou um conhecido que está usando droga, ajude. E procure ajuda. Muitas vezes a família quer ajudar, mas do jeito dela. Procure pessoas que trabalham, né, para que você possa verdadeiramente ajudar as pessoas, né?
Então eu queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite, e me coloco à disposição sempre que precisarem, né? Eu tenho um carinho especial aqui por Matias, né? Então é um privilégio, a alegria de estar aqui, de saber que aqui vocês têm feito, né, as coisas, que vocês têm se preocupado com as pessoas, têm se preocupado com o que está acontecendo. Então, ajuda mesmo, né? Esse é o nosso papel. E que Deus abençoe e boa noite. Obrigado, Pedro. Gostaria de agradecer aqui, né, o Rafael, o Felipe, que estão nos bastidores, né? O Zé Carlos, né, veio acompanhando o Pedro, o Iago, que também está no auxílio, e passa a palavra para os vereadores, Soninha, Leonel e Anselmo. Eu queria primeiro parabenizar o doutor Pedro, eu não conhecia ele, né, pelo trabalho. O pastor Anderson também, já conheço o trabalho dele aqui da cidade, né? E queria falar o seguinte, igual eles falaram para as famílias, nunca desistam. Não escuta quando a pessoa falar, seu filho não tem jeito, não dá certo. A gente tem sempre que ceder a mão. E o doutor Pedro até falou do querer, mas eu falo assim, não adianta eu querer, eu preciso que ele queira. Eu estou aqui pronta para ajudar, mas eu preciso que ele queira essa ajuda. E eu queria falar aqui tanto para o Evandro quanto para o Robson, qual que foi o motivo de eu escolher eles, que eles sabem que o Evandro não, que ele participou da Fazenda, mas o Robson participa lá do grupo Esperança Viva com a gente. Qual que foi o motivo? Porque eu tive um motivo, porque nós temos vários exemplos lá. O motivo de eu fazer esse convite para os dois foi o seguinte. O Evandro, porque foi uma pessoa que foi para a Fazenda sem apoio nenhum, de ninguém. Ele teve o convite dos voluntários, mas ele não teve um apoio, nem meu, nem do pastor, nem... Ele teve aquele convite lá e ele não teve um familiar, ele não teve ninguém para acompanhar ele. E ele foi um dos meninos que eu vejo na Fazenda que nunca deu trabalho. O Evandro entrou lá e ele aceitou essa ajuda mesmo. Ele não teve aquelas crises, aqueles momentos de desistir. Ele aceitou e pronto, e ele fez o ano dele. Então isso que eu assisto lá é um exemplo para mim. E o Robson, ele é um exemplo no GEV, que é o nosso grupo Esperança Viva, porque ele faz, através do exemplo vivo dele, muitas pessoas persistirem. Porque vê o Robson de antes, os relatos dele, o Robson que passou pela Fazenda e o Robson hoje, digno, trabalhador, chefe de família. Então, assim, um exemplo muito grande. Ótimo, obrigado. Soninha. Eu gostaria de agradecer ao pastor, ao doutor, pela oportunidade desse bate-papo edificante. Esse tema delicado, mas ele tem que ser trazido à tona sempre que possível, com maior frequência, e desejar toda sorte do mundo, tudo de bom para os dois. Eu quero agradecer a vocês. Enquanto vocês falavam, Soninha sabe, passou uma viagem na minha cabeça. Eu tenho um sobrinho assim que eu queria igual filho, mas eu não consegui. Infelizmente eu tentei, mas a mãe dele mudou, porque ela não aguentava mais. Era muito triste ver a minha irmã chegar na minha casa e desmaiar, sabe? E eu com mais força fui lutando, várias vezes na delegacia, tirando, procurei ajuda em todas as igrejas. Ele ia, começava e não conseguiu. Aí a minha irmã não aguentou, ela tinha uma casa Espírito Santo, ela mudou, porque ela não aguentava ele mais. Aí ele foi atrás dela. Então ali eu não tive mais como ajudá-lo, né? Tá lá, continua a mesma coisa. A única coisa que ela falou que ele parou foi de roubar, porque infelizmente até isso ele fazia. Aí enquanto eles estavam falando, eu nem quis falar, porque eu sabia que eu ia chorar. Então que Deus continue iluminando o caminho de vocês, né?
Eu oro muito pelo meu sobrinho, ele é um menino novo, não tem nem 40 anos, às vezes um dia, né, ele consiga. Mas muito obrigado, pastor, por esse trabalho, né, o doutor Pedro. E eu só gostaria de saber uma coisa que eu não perguntei. Eles, quando eles vão, eles têm que querer, ou eles podem, a família pode levá-los obrigado? Porque já me falaram que obrigado não pode, tem que querer. Que eu tentei algumas clínicas, as clínicas falavam assim, tem que querer, se ele não quiser, não adianta. Deixa eu explicar, assim, é importante a gente entender, falar assim, essa questão do querer. Eu falo assim que existe várias maneiras da gente fazer a pessoa querer, né? Eu faço uma analogia, vou só fazer uma analogia, porque às vezes vai ficar mais fácil. Lá na Arábia, né, o pessoal vai atravessar o deserto lá, e o camelo consegue atravessar o deserto, né? Ele consegue atravessar, beber água lá e atravessar. Mas aí o pessoal prefere andar a cavalo, né? Só que o cavalo, o seguinte, ele é diferente do camelo. Ele só bebe água se tiver com muita sede. Então quando ele chega no meio do deserto, ele desidrata e morre. Então eles tinham que atravessar de camelo. Aí o que eles fizeram? Descobriram que se salgasse bem a comida do cavalo na véspera, ele bebia bastante água, eles conseguiam atravessar o deserto. Então, às vezes, essa família, as pessoas que estão junto com essa pessoa, precisam ser orientadas para criar nessa pessoa a vontade. Né? Se levar uma pessoa obrigada para lá, a chance dela abandonar o tratamento é muito grande. Mas existem mecanismos para que essa pessoa seja motivada a estar lá. Entendeu? Porque às vezes fala, tem que querer. Esse querer, você pode desenvolver esse querer. Muitas vezes a doença da dependência química, ela adoece o querer da pessoa. Hoje ele quer, amanhã ele não quer, depois ele quer de novo. Aí quando você prepara lá a triagem para levar ele para a clínica, ele já ficou fissurado e já usa de novo. Aí ele já não aguenta ir de novo. Então fica nessa luta. Então existem ferramentas para que essa pessoa seja motivada. A mãe, né, no caso você está colocando aí, os familiares, eles precisam de ter orientação para que essa pessoa tome atitudes com essa pessoa para que ele possa querer. Eu falo assim que quando a motivação está muito baixa, alguém está facilitando essa pessoa e impedindo que essa pessoa chegue até lá, a comunidade. Porque a ânsia de ajudar é muito grande, mas às vezes a família está adoecida e não sabe como ajudar. Às vezes o ajudar atrapalha. Então, é muito importante procurar ajuda, né? Esse negócio de levar força não é o caminho. Né? Existem instituições, mas eu particularmente, eu acredito que os lugares que eu trabalho, né, eles são todos abertos e o índice de abandono é mínimo. É mínimo. Né? Depois que eles estão lá, se você fizer um trabalho de motivação e fizer tranquilo, eles conseguem ficar lá e fazer o tratamento. Então, para chegar lá, precisa de ter algumas ferramentas. E essas ferramentas, às vezes, a família não sabe fazer, ela precisa de orientação. Tá? Obrigada. Eu vou até solicitar a mãe dele para que passe, né, a gravação aqui dessa roda de conversa para ver o relato dos dois, né? Quem sabe daquela motivação, mesmo estando longe, né? Eu me coloco à disposição, se essa mãe quiser conversar depois, de poder ajudá-la a orientá-la como ela pode fazer para que ele possa chegar até o tratamento. Sim, se precisar, eu me disponho. Com certeza. Tá? E muito obrigada, tá, gente? Obrigada a todos aí. Lá onde ela está, tem um jegue. E eu vou descobrir, né, Robson? Esse jegue, quem sabe ela... Como é que Isso. Fazenda da Serra. O Robson já está falando. Porque ele sempre fala assim, eu quero, mas ele não tem essa força, ele só fala, eu quero. Mas eu se ele quero. chegar num jegue, ele vai ter um exemplo, igual um Robson, um Vandinho, e isso vai apoiar ele. Amém. Isso aí. Jegue é para essa preparação. Isso, muito bom. O grupo vai ajudar muito mesmo. Né? Ele precisa de ver, ele quer, mas ele precisa de ver um igual. Uma pessoa que fala a mesma linguagem dele, uma pessoa que passou pelo que ele passou e que hoje está bem. Ele precisa dessa referência. Ele precisa desse apoio, né? Quem sabe o que ele está vivendo. Sabe?
Ótimo. E complementando aí, né, o que o pastor falou da família. É muito importante a família estar presente. Porque o que aconteceu quando ele era pequeno, deixa ele. Eu falava, eu queria puxar. E a minha irmã falava assim, deixa. E ele foi fazendo o que ele queria. Quando a escola me chamava, minha irmã falava assim, mas você não é mãe dele. Aí eu ia lá, zangava, fazia o papel de mãe. E a minha irmã falava assim, não sei para que fica chamando. Então, assim, eu não falo muito para ela que o sofrimento já é grande. Mas também tem a parcela de culpa que ele não soube. Né? Igual você falou, hoje eu vejo, não sei o que vai acontecer pós-pandemia, porque nós estamos vendo as crianças na rua. É uma preocupação muito grande, porque não tem escola. Quando tinha escola, ele tinha aquele horário, estava dentro da escola. E hoje eles estão o dia inteiro. Então a preocupação é muito grande. Que o Leonel falou desse trabalho que eles vão fazer. Isso vai ser muito importante, os vereadores, porque vai refletir futuramente o que nós estamos passando hoje com a pandemia. Porque as famílias, às vezes nem é culpa, trabalham fora, aí a criança fica sozinha o tempo todo e vai para a rua. É igual vocês falaram, né? Na rua é que começa tudo. Muito obrigada, tá? Obrigado, Leni. Antes de passar a palavra do presidente Anselmo encerrar, temos aqui mais uma participação. Acredito que seja evangelista Amarildo Cristina Nascimento, mandando aqui parabéns ao pastor Anderson Henrique pelo belo trabalho realizado no Centro de Tratamento Peniel. Parabéns à Câmara Municipal de Matias Barbosa por abordar esse tema de tamanha importância para a sociedade. A pandemia das drogas já está instaurada há muito tempo, destruindo famílias. Com isso, agradeço a participação das pessoas que participaram aqui pelo Facebook, na nossa página, interagindo, mandando perguntas, contribuições. Então, muito obrigado. Passo a palavra para o presidente fazer as suas considerações e encerrar para a gente. Obrigado, Claudinei. Eu queria dizer que a vida é de verdade, né? Machuca, dói, mas a vida também é sempre um recomeço. Hoje, né, assistindo aqui ao Robson, ao Evandro, principalmente o Evandro me tocou muito, porque falou, né, eu dentro de uma câmara, sim, você dentro de uma câmara e aonde você quiser, onde Deus te capacitar, com a sua fé, né, com a motivação. O Robson é uma pessoa que Soninha me apresentou, ele é de casa, vizinho, a família toda é vizinho lá da minha família. Então a gente sai daqui, né, Leni, Leonel, Soninha, José Carlos, né, Felipe, Iago e Rafael, Claudinei, sai daqui renovado, né, cumprindo também o nosso papel institucional enquanto poder público de saber que nós estamos contribuindo não só com as matérias legislativas do município, mas também com políticas públicas de integração, discutindo os problemas da sociedade, né? Então a Câmara, mais uma vez, cumpre o seu papel social de aproximar da comunidade, ouvir da comunidade, fazer uma reflexão, hoje por conta do cenário epidemiológico muito reduzido. Nós queríamos trazer aqui os alunos, né, Leni, do Cônego, visitar escolas, mas nesse momento não é possível. Acredito que não há outra oportunidade. Mas agradecer a você, Robson, a você, Evandro, pastor Anderson, o Pedro, nosso profissional da psicologia, por ter se disponibilizado o tempo de vocês para vir dar um testemunho vivo lá do Peniel, lá do Centro de Recuperação lá com a Melri, e da Fazenda Esperança através do Frei, né? A Soninha é uma grande militante da causa. Eu já tive até a oportunidade de estar com ela na rua e me recordo de uma pessoa que eu gosto muito lá do Monte Alegre. E eu falei, Soninha, é um caso muito complicado. Não sei se você vai se lembrar disso, do lado do ponto de táxi da igreja. Não, mas tem jeito. E ela levou, acreditando. Infelizmente a pessoa não ficou. Mas é preciso um recomeço, né? O ser humano ele precisa ter, realmente, a gente acreditar nessa capacidade, porque nós somos semelhantes, né? Então, assim, esse momento é oportuno para nós.
E dizer que essa casa, Pedro, Anderson, lá do Peniel, Fazenda Esperança, Centro de Recuperação de Juiz de Fora, nós estamos à disposição. Essa é a nossa missão enquanto ser humano. Cada um que passa, cada vereador, cada legislatura, ela deixa um pouco para a sociedade. E nós também estamos deixando essa reflexão. Somos uma Câmara renovada, 80% de renovação, 7 novos vereadores, e nós vamos sempre cumprir o nosso papel social através do NAC, com a nossa coordenadora, e discutir esses problemas, apontar soluções, fazer proposições legislativas e discutir, dialogar com a sociedade. Então, eu quero agradecer muito vocês, em nome dos 9 vereadores, que Deus possa abençoar a vida de vocês e conte sempre conosco. Muito obrigado a todos pela presença. Quem sabe o próximo ano nós podemos estar aqui com todos os alunos lá do pastor, com o nosso grupo Esperança Viva todo aqui presente, né? E esse ano foi diferente por causa da pandemia. Nós vamos aguardar a melhora da situação. Com certeza. Exato, é isso. Boa noite a todos. Ficamos com Deus. Amém. Obrigado pelo apoio mais uma vez.